Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso com João Shimada. Ele é um pesquisador do Instituto de Inovação para a Terra e está aqui no Acre para tratar de um assunto que, claro, por onde passa é polêmica. Soja. O atual governador Gladson Cameli foi eleito falando a respeito do fortalecimento da agricultura como uma forma de gerar renda, fazer circular dinheiro, e dinheiro novo, dinheiro fora dos cofres do Estado. E para isso, teria que fortalecer a agricultura. E fortalecer a agricultura, em boa medida, é fortalecer a cultura da soja também. E quando se fala em fortalecer a agricultura em grande escala, se fala em escala industrial. Qual é a cultura que pode possibilitar isso de uma forma mais rápida? A história parece que aponta para a soja. Professor Shimada, se é que eu posso chamá-lo assim de professor, é isso mesmo? A soja é uma cultura agrícola que dá respostas mais rápidas? Boa tarde, obrigado pelo convite, Dan. Veja só, eu acho que a soja inegavelmente é a estrela do agronegócio brasileiro, né? É o principal produto da pauta de exportação brasileira e principal fonte de recursos oriundos do exterior via exportação. Então, altamente geradora de receita para o agronegócio brasileiro. Ao mesmo tempo também, nos últimos de um ano para cá, ela tem sido altamente beneficiada com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. O Acre, por sua vez, tem áreas com aptidão agrícola que poderiam ser utilizadas para o plantio de soja. Então, eu acho que existem possibilidades reais e concretas de que o Acre também possa se posicionar como um player nesse mercado de soja. Como um jogador, né? Como um atuante nessa área. Exato. Agora, professor, a Embrapa calcula e estima que entre 500 e 600 mil hectares do Acre sejam de áreas degradadas. Qual é a garantia que nós vamos ter de que os agricultores e a política pública de incentivo à cultura de soja atue estritamente nessa área degradada e não pressione para mais desmate? Eu pergunto isso por quê? Porque a área da produção, aqui no Acre, tem um cálculo que é o seguinte: Rondônia tem 40% de área desmatada, o Acre tem 13%, é o número oficial. Os produtores gostariam que nos próximos 25, 30 anos, o Acre chegasse a 25% de área desmatada. Esse percentual é um percentual razoável no seu cálculo também? Em 25, 30 anos, o Acre passar de 13% para 25% de área desmatada? Isso é plausível? Olha, é difícil a gente estabelecer um número, nossa pesquisa, nossa atuação não chega a determinar isso. Mas talvez dando um passo atrás, eu acho que é importante, em se decidindo que, queira ou não queira, o agronegócio é uma realidade. Agora, eu acho que a grande questão é qual o modelo adequado para o estado do Acre, né? Isso nós não temos ainda. Eu acredito que não. Que eu acho que é um pouco o trabalho que a gente está tentando fazer agora, porque se você for analisar, a gente tem vários modelos diferentes. O agronegócio do Paraná não é o mesmo do agronegócio do Mato Grosso, que não é o mesmo de Rondônia, né? Cada modelo... Cada estado tem o seu modelo. Sim, construído com base nas peculiaridades regionais, nas características regionais, inclusive culturais, questões de logística, etc. Então, eu acho que a discussão importante agora é qual o modelo adequado, né, para o Acre, que gere não somente produção, renda, mas também que traga melhoria da qualidade de vida, do bem-estar social, que gere desenvolvimento rural.
Eu tive o prazer de assistir uma palestra da Embrapa local ontem e, de fato, existe área apta e já convertida, já desmatada, que poderia ser utilizada para plantio de soja, que estão com uma produtividade na pecuária, né, boa, baixa. Né? Baixa? Boa, mas em estado de degradação, baixo ou médio, que está em processo de degradação lento, então poderiam ser aproveitadas. Ao mesmo tempo, existe um potencial enorme de que o aumento de produtividade na pecuária bovina, você consiga aumentar a intensificação, fazer um uso mais eficiente das áreas que já estão abertas, né? Todo esse processo de aumentar a eficiência, você tornar o uso do solo mais intensivo, isso vai levar um tempo, né? E tem a questão do custo também, né? A gente costuma dizer, a gente vai desmatar para plantar soja. Ok, mas se você imaginar, nós estamos aqui na área de floresta amazônica, você tem algo como 350 toneladas de biomassa vegetal em cima de 1 hectare de área. 350 toneladas de biomassa. Isso, acima do solo, sem contar as raízes. Sim, sim. E se a gente for imaginar, se você pegar um pedacinho de raiz, um pedacinho de galho do tamanho de uma garrafa de cerveja, você quebra um maquinário que custa 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Ou seja, o custo que você tem para sair de uma floresta até chegar numa área totalmente limpa, apta para se plantar soja, o custo é enorme. Você produzir em cima dessa área que já foi convertida, que já está limpa, é muito mais barato. Então existe também um fator de custo-benefício que tem que ser colocado na conta. Seu raciocínio é um raciocínio que desestimula o desmate para o plantio de soja e aproveitar a área que já está degradada, né? Exatamente. Esse é o seu raciocínio. Agora, professor, tem um argumento utilizado pelos produtores, e aí eu falo de produtores de porte médio, ou de médio para grande, se bem que aqui no Acre a gente não tem um grande produtor. Mas os produtores raciocinam o seguinte, olha, nos últimos anos, a política de valorização dos produtos agrícolas, dos produtos florestais, perdão, aqui no Acre, não se converteram em aquecimento de economia, em geração de emprego. Assinou-se vários acordos, e aí eu lembro aqui com Noruega pelo Fundo Amazônia, lembro aqui a Califórnia, lembro com o governo alemão, com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha. As contrapartidas que essas instituições e esses países exigem para uma parte dos produtores, eles entendem que é uma contrapartida que trava o desenvolvimento aqui. O que a soja pode trazer de alternativa prática? Lembrando, e aí é um argumento dos ecologistas, que a soja é uma cultura que concentra a renda, não é uma cultura que diversifica a mão de obra no campo. Como é que a gente concilia esses dramas? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que mesmo nas regiões onde a cultura da soja já está bastante consolidada, como o caso do Mato Grosso, Rondônia, que estão plantando já há vários anos, a gente tem cidades que conseguiram atingir um nível de desenvolvimento muito bom. No Mato Grosso, em Rondônia, se você for analisar, os municípios que têm plantio de soja são os que ostentam os melhores IDHs, melhores níveis de qualidade de vida. Porém, existem desequilíbrios. Realmente, a soja é uma cultura que é intensiva em termos de uso e necessidade de capital. Ou seja, não é para qualquer um, tem que ter dinheiro. Sim, se a gente for iniciar um kit inicial, um trator, uma plantadeira, uma colheitadeira, hoje não sai por menos de 2,5 milhões de reais. Né? Então, não é um investimento trivial, digamos assim. Né? Então, exige bastante capital. Porém, ela tem um poder de fomentar bastante a economia. Você traz
a necessidade de profissionais mais qualificados, operadores, o comércio de implementos agrícolas, insumos agrícolas, né? Há uma cadeia, né, ligada à Existe uma soja. cadeia. Por outro lado também, você tendo uma produção de soja, milho regional aqui, ela pode baratear o custo, por exemplo, de uma ração que poderia ser usada numa piscicultura, numa produção de frango, de ovos, de leite, de suínos. A gente andou analisando algumas estatísticas, a gente vê que o estado do Acre importa muitos produtos agrícolas, né, como Sim. leite, ovos de Rondônia ou de outros estados, que poderiam, uma parte da riqueza, da renda do acreano está indo Para fora. para fora, e que poderiam ser produzidas e incentivadas aqui dentro, fazendo que a riqueza seja gerada e... Eu vi uma declaração sua na imprensa local falando a respeito do que o selo verde, essa é a ideia do selo verde de uma produção autossustentável, ele tem que ser convertido em recursos. Você poderia falar de forma mais simples essa ideia? Como é que esse selo verde pode ser traduzido em recursos? Como é que a gente pode entender isso? Veja só, eu acho que o grande dilema da modernidade agora é que todos nós queremos desenvolvimento e ao mesmo tempo sentimos a necessidade de ter uma preservação ambiental, etc. Tal. Curiosamente, isso que eu estou falando não é novidade e vai parecer que eu estou repetindo o discurso que a ministra da Agricultura fez 2 semanas atrás aqui, em Rio Branco mesmo, né? Mas eu acho que esse é o caminho. O fato é que a preservação ambiental, o selo verde ou, né, as práticas ambientais corretas, elas precisam gerar, ou esse Preciso modelo... gerar riqueza. Precisa gerar riqueza. Porque minha família é do campo, eu sou Você é do Mato Grosso, não é? Eu sou paulista, mas migrei para o Mato Grosso para plantar, enfim, minha família é do agronegócio também. E a gente, na sabedoria do meu pai, né, ele dizia, produtor no vermelho não investe no verde. Tá? Então, é um raciocínio que tem lógica. Então, se o produtor não estiver bem, se não estiver tendo renda, se não estiver ganhando dinheiro... Aí ele vai fazer de qualquer jeito. Vai fazer de qualquer jeito. Você tem que preservar a sua nascente, etc. Mas não tem dinheiro para isso, né? Professor, eu tenho aqui um depoimento do André de Assis Brasil. Ele fala o seguinte: aqui em Assis Brasil é um município localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. É uma região que, inclusive, aqui, Assis Brasil, é abarcada pela reserva extrativista Chico Mendes. Uhum. Aqui em Assis Brasil é bem-vinda a ideia da produção agrícola no Acre, que gera emprego e tira um pouco o Acre da total dependência econômica do Estado. É claro que precisamos também de indústria para gerar emprego e processar essa produção. Eu fiz questão de ler essa declaração, você vai entender o porquê. Demanda tem Peru, o Peru ele está falando aqui que compra milho do Mato Grosso. Então fica a pergunta, qual a solução para alavancar a economia e tirar o Acre dessa estatística de mero corredor do tráfico de drogas? Eu achei interessante a participação do André, porque é o seguinte, não sei se isso foi falado lá no encontro de ontem na federação, os agricultores, em relação aos modais, falando em infraestrutura, eles pensam o quê? Qual que é o raciocínio? De forma muito rasteira, muito simplificada. Produz-se a soja aqui na região do Vale do Alto Acre, ou do Vale do Rio Acre aqui todo, Alto Acre, Baixo Acre. Essa soja produzida nessa região, ela tem basicamente 2 caminhos. Ou Peru, via Estrada do Pacífico, ou utilizar o modal do Rio Madeira. Sim. Não é? Em Porto Velho. Utilizar aquela estrutura que já existe fluvial para escoamento da produção via Rio Madeira. Né? Usar a bacia do Rio Madeira para escoar a produção de soja. O seu cálculo, você conhece todos os desenhos de soja no país, é viável? Está a 500 quilômetros daqui, a 600 quilômetros daqui, não é tão longe, né? Isso é viável, você acha?
É viável. Se a gente for analisar, por exemplo, o sistema hidroviário que está baseado, né, em Porto Velho, e Sim. que escoa via Rio Madeira até o Rio Amazonas, né? Faz o modal, muda para o modal oceânico e alcança o oceano lá perto de Belém do Pará. Então, o embarque em Porto Velho. Tá? Essa região está em torno de 500 quilômetros de Porto Velho, né, aproximadamente. O modal Porto Velho, ele atende o canal de exportação que sai desde do região oeste do Mato Grosso. Se a gente for analisar, está a torno de 1.100 quilômetros de Porto Velho. Então, o Acre está a metade desse caminho. Né? A própria região produtora de soja de Rondônia, que é a região de Vilhena, Cerejeiras, etc., está a 700 quilômetros de Porto Velho. Está mais longe que vocês. Nesse seu raciocínio, o Acre está bem na fita. Em termos geograficamente, sim, né? Sim, em termos logísticos, sim. Inclusive, né, aproveitando a pergunta do nosso amigo, veja só, em termos de exportação de produtos mais acabados, que você precisa de container, etc., o porto de exportação maior ou mais moderno do Brasil é Santos, que, salvo o melhor juízo, deve estar uns 3.500 quilômetros daqui, certo? Existem rotas alternativas, ou já ouvi até falar de uma ferrovia, né? É um projeto de longo prazo, mas hoje você sabe que a região no mundo que mais cresce não é a região do Atlântico, é a região do Pacífico. China, Indonésia, Índia, né? É aquela região e são os nossos maiores compradores hoje, de soja inclusive, né? De carne também. Ou seja, o eixo econômico do mundo está mudando para o Pacífico, não é mais o Atlântico. O Acre é a saída, ou é a única saída do Brasil para o Pacífico. Me corrija se eu estiver errado. A rodovia já está aí, existe o projeto da ferrovia. Sabe o que pega, professor, já lhe interrompendo? É que o acreano já está ouvindo isso aí, já tem mais de 25 anos que o acreano ouve esse papo. O problema é a concretude disso, né? E quando eu falo isso, professor, eu não estou aqui fazendo nenhum desenho ideológico, não. Até porque, mesmo lideranças do PT, que já governaram o Acre, estimularam essa ideia da soja também, inclusive. Agora, a concretude disso, parece que o tempo da iniciativa privada é diferente do tempo da política, que é diferente do tempo das comunidades. Aí, encaixar esses atores é que é o desafio, né? Esse é o sim, desafio. Em inglês a gente chama de timing, né? O tempo é diferente, concordo. Agora, veja só, eu acho que a gente estava falando de modelo, vou voltar a bater nessa tecla novamente. O modelo, hoje, uma taxa de conversão média é o quê? Eu preciso de mais ou menos 8 a 10 quilos de soja para fazer 1 quilo de proteína animal. Frango, porco, peixe. 8 a 10 de soja para 1 quilo de carne. Isso. Então, equivaleria a dizer, em vez de eu ter a necessidade de 8 caminhões na estrada, eu posso estar levando um de carne com um valor agregado muito maior. Correto? Então, se eu tenho uma saída para o Pacífico, etc. tal, você tem um obstáculo que é subir o Andes, etc. e tal, mas eu posso, ao invés de mandar 8 carretas de soja, mandar uma de carne. Uma de carne. A infraestrutura já está aqui. Só que, ao mesmo tempo, a infraestrutura de produção de suínos, aves, carne, né, que já existe aqui, você conversa com as pessoas, você vê, mas o custo da ração aqui é muito caro, a ração que é feita de soja, né? É muito caro porque vem do Mato Grosso. Mas está aí, então, parece que as coisas começam a se encaixar, né? Bom, eu espero, essa é uma das suas vindas aqui no Acre, vai iniciar um trabalho, espero, aqui com o governo do Acre, dando consultorias e tudo,
gente vai amadurecendo. E o Espaço Gazeta Entrevista está aberto para tentar melhorar a qualidade do debate em torno desse assunto. Eu acho que as pessoas que estão em casa assistindo, na expectativa da geração de emprego em torno desse tema, eu acho que vale muito a pena, o espaço está aberto. Queria agradecer a sua vinda aqui ao programa, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e conte com a gente, no que a gente puder colaborar, estamos dispostos a achar uma saída para o Acre. Muito bem. No próximo programa, a gente vai conversar com a reitora da Universidade Federal do Acre, que inclusive dialoga a respeito desses assuntos aqui. É logo após o intervalo.